O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do país a ter uma legislação para a implementação da rede 5G, por meio da Lei 9.151 de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha. Segundo especialistas, apesar do pioneirismo, esse ainda é um desafio que precisa estar na agenda dos deputados eleitos nos próximos 4 anos. A infraestrutura, seja ela de internet, de rodovias, ferrovias, portuária e aeroportuária, é o tema da Agenda de Futuro de hoje. Vem comigo! O capítulo Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do sistema OCB-Sescop, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio, Vinícius Mesquita. Olá, presidente, seja muito bem-vindo a essa edição do Agenda de Futuro. Presidente, o senhor pode fazer uma análise do setor cooperativo no estado do Rio de Janeiro hoje? Olha, Geis, a gente está num próspero crescimento do cooperativismo aqui no Rio de Janeiro, né? Nosso cooperativismo financeiro, só esse ano vai estar, de 2002 abril, quer dizer, vai estar abrindo, porque o ano não acabou ainda, 82 agências. Nossas cooperativas de consumo estão retomando ao mercado depois de muito tempo, por causa de uma tributação que inviabilizava a continuidade delas. As agropecuárias, principalmente as de leite, até por causa do preço, tem uma possibilidade de retomada nesse momento. Quer dizer, o cooperativismo ele tem diversos setores, né? São 7 ramos que subdividem-se aí em inúmeras atividades econômicas. Mas eu posso dizer claramente que o cooperativismo do Rio está avançando, está crescendo, e um cenário muito positivo para os próximos anos, né? Nós temos uma meta aqui no sistema que é fazer com que o cooperativismo do Rio ele seja um dos 3 maiores do Brasil. Nós temos a terceira maior economia, nada mais justo do que buscar o terceiro lugar para as nossas cooperativas no cenário nacional e estamos trabalhando para isso. Os últimos 4 anos foram anos complicados no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, por conta da pandemia. O que aconteceu nesse setor durante esse período? Geisa, o cooperativismo ele tende a crescer nas crises. As pessoas precisam buscar soluções, inovar. E o cooperativismo, por ser um elemento, as pessoas se unem, se juntam ali para empreender coletivamente, acaba se sendo, de certa forma, mais fácil, porque você junta ali pessoas com as mais diversas habilidades. E isso torna, claro, o desenvolvimento de um negócio mais fácil. Então, nós crescemos na crise, né? É óbvio, algumas cooperativas não avançaram, algumas tiveram muita dificuldade no seu negócio, mas, em geral, as oportunidades se colocaram, mais cooperativas nasceram, e um quadro geral é que houve avanço, sim, inclusive em crescimento do número de cooperados, em crescimento em movimentação financeira nesses últimos 4 anos, colocando o Rio de Janeiro como uma solução, o cooperativismo como uma solução para o estado do Rio de Janeiro. O senhor citou um dado interessante, né, que foi o que as cooperativas crescem durante a crise. Como foi lidar com a pandemia, principalmente nesse fator da digitalização, da aceleração dos processos que tiveram que sair do analógico, dos diálogos e do contato pessoal para a internet? Qual foi o trabalho que a OCB-Sescop desenvolveu durante esse período? Bem, nós já entramos na OCB, nossa gestão, muito focado em trazer tecnologia e levar as pessoas para o digital, mas ninguém queria ir, né? Todo mundo adora uma reunião presencial, é normal. E aí, quando houve a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, nós percebemos que aquele era o momento de virar a chave. Então, nós trabalhamos para a construção de uma ferramenta para que desenvolvesse os negócios, independente delas estarem com as portas abertas ou não, que foi o Balcão Digital de Negócios e o Mascop, onde as cooperativas tinham ali a oportunidade de fornecer serviços, produtos para as outras cooperativas. Nós fechamos mais de 100 negócios em plena pandemia, e com isso a gente começou a perceber que as pessoas estavam aptas a ir para o digital, né? Estavam dispostas a vivenciar aquilo. Nós aproveitamos e levamos todas as nossas formações, os nossos cursos para o digital. Hoje, a gente tem desde uma graduação em gestão de cooperativas, as cursos de especializações aí com os mais diversos técnicos, todos eles digitalizados, né? Alguns assíncronos, outros síncronos, né? As pessoas vão lá e vão assistir com o professor, como a gente está conversando aqui,
Mas foi uma verdadeira revolução. E as cooperativas hoje estão aptas, efetivamente, a vivenciar o digital, a fazerem negócios pela internet. Eu acho que essa foi uma oportunidade que a gente não se deixou perder, né? Aquelas coisas, a coisa está acontecendo, vamos juntar as pessoas para resolver esse problema, e o digital foi uma grande ferramenta que possibilitou isso. Falando agora em futuro e nos próximos 4 anos, qual deve ser a agenda de desenvolvimento do Estado para que esse setor consiga chegar aí a essa marca de estar entre os 3 maiores do Brasil? Olha, Geisa, a nossa parte eu acho que nós estamos fazendo, capacitando as pessoas, investindo muito em treinamento, em qualificação, buscando muito, e você sabe que o Fórum é uma ferramenta para isso, né, que haja uma legislação que permita, pelo menos, a igualdade entre cooperativas e demais empresas nos mais diversos setores, mas a gente precisa trabalhar melhor algumas questões do nosso Estado, segurança, infraestrutura. A gente está aqui hoje, eu estou usando um celular porque a internet não funcionou, né? Você sabe, eu tive que vir para uma varanda aqui para a gente conseguir sinal, e isso em plena zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, essas dificuldades ainda são empecilhos para o crescimento do nosso Estado, e eu espero que isso se melhore nos próximos anos para construir um ambiente favorável ao crescimento das cooperativas, né? É óbvio também que o Estado nos ajude na redução da burocracia para que possamos desenvolver melhor os nossos negócios. Em relação ao sistema OCB Sescop, não é todo mundo que conhece esse que é o S das cooperativas, né, dentro de um sistema mais amplo que funciona em nível federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o sistema OCB Sescop pode colaborar no desenvolvimento dessa agenda que o senhor citou aí como prioritária para os próximos 4 anos. Geisa, assim, nós temos a obrigação e o dever, como órgão de registro das cooperativas, de representá-las e defendê-las nos mais diversos setores, né? A OCB tem trabalhado, a gente deixou de falar só para as cooperativas, né? Hoje nós falamos para a sociedade, estamos com campanha na mídia, estamos trazendo as cooperativas a vivenciarem esse novo momento aqui do cooperativismo, e eu acho que o papel que a OCB está desenvolvendo é muito de construir soluções, de se aproximar das entidades. Você sabe que a gente nunca teve uma efetiva vivência, por exemplo, no fórum, que é um elemento assim importantíssimo, porque une as mais diversas entidades, os mais diversos setores, buscando ali o crescimento do Estado, né? Então, garantir essa participação efetiva da OCB nos demais fóruns, nas demais ações, defender as cooperativas, e buscar também encontrar soluções. Eu acho, como entidade também do Sistema S, buscar encontrar soluções de desenvolvimento. Nós somos o primeiro, eu acho que não o único mais, mas o primeiro S a fazer todas as ações voltadas às cooperativas, no caso, sem qualquer contrapartida, né? A cooperativa vem e a gente consegue retornar isso como recurso para elas em 100% das ações, e não é à toa que a gente movimentou no ano passado 180 bilhões, 2021, 180 bilhões de reais na economia do nosso Estado. Ainda é muito pouco, mas o cenário é um cenário de crescimento, a gente acredita que vai seguir forte aí para os próximos anos. Conto com vocês e com você, Geisa, que tem sido uma grande parceira através do Fórum. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Fórum. Na verdade, já começamos, né, nessa pergunta, mas falar sobre a importância, né, de ter um espaço em que as instituições se reúnem para pensar o desenvolvimento em conjunto, para trazer propostas concretas para o legislativo, na discussão sempre com o Poder Executivo. Olha, Geisa, primeiro, se os nossos construtores de legislação de lei não conhecerem os setores, isso dificulta muito. Então, eu vejo o Fórum assim, como um grande elemento de aproximação do parlamento com a sociedade organizada, com os mais diversos setores. Quer dizer, é um elemento fundamental para que a gente consiga alcançar os parlamentares, entregar para eles informação, para que eles consigam exercer efetivamente ali um papel, né, olha, a gente sabe disso, né? Muitas vezes nós precisamos evitar que o problema aconteça, e a desinformação muitas vezes leva ao problema. Eu fiquei muito feliz, até porque a OCB foi escolhida para iniciar um projeto junto com o Fórum, que você coordena aí, que era de levar a entidade para o parlamento. Nós levamos as cooperativas, levamos nossos produtos, conversamos com os parlamentares, e as soluções elas têm sido alcançadas, né? Agora a gente está numa discussão aí com o presidente da Assembleia, André Siciliano, sobre o registro das cooperativas junto à
a junta comercial, que paga um valor a mais, né, em relação aos demais estados, o que inviabiliza, de certa forma, vamos dizer assim, a competitividade das cooperativas, e foi através do fórum que a gente conseguiu levar mais essa discussão e muitas outras. Então, assim, ele é realmente um elemento importantíssimo para as entidades que estão interessadas no desenvolvimento do nosso estado. E agora, para a gente finalizar, esse é um canal, na verdade, de endereçamento aos deputados que estão assumindo a próxima legislatura dos 4 anos. O que o senhor espera, né, como presidente da instituição, líder dessa instituição, que seja esse diálogo e como se desdobrem também essas ações de contribuição efetiva, aberta e transparente com o Legislativo? Olha, gente, eu espero que os parlamentares que vão entrar nessa nova legislatura, eles percebam que o cooperativismo é um elemento de desenvolvimento local e que ele é muito importante para garantir que a riqueza que a gente quer construir aqui no Rio de Janeiro fique aqui. A gente sabe aí os problemas com o petróleo, que tudo é elevado, os royalties, os benefícios não ficam aqui, o ICMS fica lá no destino, não fica aqui na origem, e a gente precisa encontrar soluções que garantam que essa riqueza fique aqui. Eu espero que eles observem no cooperativismo esse modelo econômico que garanta esse desenvolvimento, essa fixação de renda local. E eu conto muito com o Fórum de Desenvolvimento para que a gente alcance esses parlamentares, alcance legislações que, vamos dizer, não nem que ajude, mas que garanta a competitividade do nosso setor aqui no estado. Da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Federação dos Transportes de Carga do Estado do Rio de Janeiro, FETranscarga, Eduardo Rebouza. Olá, seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Geisa. Para mim é uma honra, muito feliz de estar participando aqui mais uma vez do nosso fórum aí de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, organizado pela LERJ, sob a sua coordenação. A FETranscarga, junto com a FETransport, fazem parte do sistema de transportes, né? E embaixo deles também você tem o SEST e o SENAT. O senhor poderia explicar um pouquinho mais como funciona essa gestão, né, e o papel da FETranscarga no processo? Sim, tanto a FETransport, que transporta passageiros, como a FETranscarga, que representa as empresas que transportam cargas, são entidades que representam setores estratégicos da economia e da sociedade. Um com as pessoas, outro com o abastecimento das indústrias, comércio das residências e tudo mais. E nós temos o Conselho Regional do Rio de Janeiro, do SEST-SENAT, assim como em outros estados também existe o mesmo conselho. Nós temos a diretoria, o Conselho Nacional, que fica em Brasília, e em cada estado tem o seu conselho do SEST-SENAT de gestão. Aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Regional do SEST-SENAT foi presidido, administrado durante 25 anos pela FETransport, né, desde sua criação, e em 2019 foi transferido para o setor de cargas, que eu estou presidindo atualmente desde 2019 e vou ficar mais um período de 23 a 26 na presidência do Conselho. E ele realmente, o trabalho do Conselho Regional do SEST-SENAT é desenvolver, treinar os trabalhadores, atender socialmente aos trabalhadores, familiares, e também a comunidade no entorno das unidades, quer dizer, todo um trabalho social e de aprendizagem voltado à formação de profissionais e, sobretudo, atendendo o jovem aprendiz. Como o senhor falou, o setor de cargas é um setor estratégico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia fazer um cenário hoje de como ele se encontra? A gente sabe que durante a pandemia houve uma série de ações e uma resposta muito rápida do setor também para manter o abastecimento. Mas seria interessante recuperar um pouquinho do que aconteceu e de como estamos hoje para essa nossa agenda. Logo no início, logo que teve início a pandemia, né, o governo federal decretou a atividade de transporte rodoviário de cargas como atividade essencial, né? Nós tivemos duas direções diferentes, aí, considerando passageiro e cargas. Passageiros, infelizmente, como houve aquela paralisação geral, as pessoas não saíam de casa, houve toda aquela restrição que todos nós vivemos, aquele período muito triste, né? Então, o setor de passageiros sofreu muito, né? Você sabe disso. Eu presido também o Conselho Empresarial de Logística e Transporte
da ação comercial, que trata também do setor de passageiros. Então, houve uma perda muito grande para todos os modais, ônibus, trem, metrô, barcas, VLT, todo mundo sofreu muito. Já o setor de cargas, assim, teve uma atuação diferente, até porque as pessoas precisavam e precisaram continuar sendo abastecidas, houve um fortalecimento muito grande do e-commerce, né? Então, em vez da família, das pessoas irem aos mercados, irem comprar os seus insumos para a sua subsistência na rua, no shopping ou qualquer outro lugar, elas recebiam em casa. Então, nós tivemos alguns segmentos de transporte que tiveram um crescimento muito grande, né? E outros sofreram também, não vou dizer que não sofreram, mas, de forma geral, o setor de cargas conseguiu atuar durante esse período e atender a sociedade de forma plena. Nós não tivemos nenhum problema de desabastecimento, nenhuma crise por conta disso, e até mesmo a economia que continuou funcionando, continuou sendo abastecida regularmente. E falando especificamente da logística e do transporte, quais são os temas que não podem ficar de fora da agenda nos próximos 4 anos dos deputados estaduais? Infelizmente, eu vou começar com um velho tema nosso aí, tá? E sempre que a gente discute o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, mas o Estado do Rio de Janeiro em particular, a gente acaba vindo para a segurança pública, né? O Estado precisa efetivamente resolver essa lacuna que a gente convive há tantos anos aí, porque isso assusta e afasta investimento, tira emprego, tira tributo, quer dizer, gera uma sociedade assustada e que tem medo de viver aqui, né? Quantas pessoas e quantas indústrias já deixaram o nosso Estado, distribuidores, né, de produtos deixam o nosso Estado com medo dessa situação toda. Você viu, ontem mesmo eu recebi uma notícia aqui, que não é novidade para mim, né, mas de que o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, mais de 20% hoje em dia é dominada pela milícia, né? E isso aí, quer dizer, traz uma insegurança para todas as empresas. Eu tenho vários, não me cabe aqui comentar, até porque envolve empresas, de empresas que sofrem com esse tipo de atuação, né? Mas, basicamente, segurança pública é um, né? Nós temos aí toda a situação da economia à base da infraestrutura, que você acompanha bem com a gente aí, né? Nós temos as concessões rodoviárias do Estado, estaduais, as federais, que se complementam e elas precisam avançar, né? Nós temos a situação do aeroporto Galeão com o Santos Dumont, que também precisa se resolver, né? O aeroporto Galeão é um grande ativo que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro, e o próprio país depende dele. O Rio de Janeiro, a gente costuma falar sempre, né? Ele é um hub natural, porque ele está no meio da região sudeste, ao lado de grandes estados, e ligado São Paulo, Minas Gerais, próprio Espírito Santo, ligado diretamente ao centro-oeste, a Minas Gerais, né? Então, mais de metade da carga transportada, movimentada no Porto do Rio de Janeiro é de Minas Gerais. Então, a gente tem que ter realmente uma atenção muito grande com toda a infraestrutura, né? Segurança pública e infraestrutura logística. Isso aí é a base para o nosso desenvolvimento aí econômico e a melhoria da qualidade de vida da sociedade fluminense. E qual a expectativa da FETranscarga de participar da construção dessa agenda de desenvolvimento? Olha, Geise, a gente está aqui, eu acho que a FETranscarga, eu falo assim, ela não é a maior federação de transporte de carga do Brasil, né? Até porque o Rio, infelizmente, também não é o maior estado, né? Mas a FETranscarga, eu, quando estou em Brasília, lá na Confederação Nacional de Transportes, eu hoje também presido a seção de cargas da Confederação Nacional de Transportes, que congregam lá todas as federações de carga do país, Sindipesa, Transporte de Valores, associações, tudo é presidido. Tem a CNT, que é o geral de todos os modais, e no setor de cargas sou eu que estou presidente até 2027, né? Então, eu brinco sempre lá, a FETranscarga não é a maior, mas ela trabalha muito, né? Ela interage em todos os espaços que a gente pode interagir, né? Aqui mesmo, né, na Alerj, nós, quando começamos lá atrás, trabalhando no Fórum de Desenvolvimento, tá? A gente participava da Câmara de Energia e Infraestrutura, e depois, desde o início, e depois pedimos a você foi a nossa madrinha, digamos assim, de criar a Câmara de Infraestrutura e Logística, né?
E hoje nós temos, a FETranscarga ela se relaciona diretamente com Firjan, Ação Comercial, FEComércio, com a DERJ, a SERJ, também tem o Conselho Regional do Rio de Janeiro, do CSNAT, que também atua de forma muito intensa. Então, acho que todos os fóruns do Estado do Rio de Janeiro e daqui para fora nós participamos ativamente na Agência Nacional de Transporte Terrestre, no MINFRA, Secretaria Nacional de Transporte. Então, a FETranscarga realmente tem uma equipe pequena, você conhece muito bem também o Sérgio Viana, que trabalha diretamente comigo, muito competente, dedicado. Tá? Então, acho que a FETranscarga tem desempenhado muito bem o seu papel, junto ao governo do Estado, junto aos parlamentares, né? E procurado trazer o desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem feito um trabalho, é lógico que sempre pode melhorar, né? Mas a gente tem procurado fazer o trabalho de casa direitinho. Essa integração ela é muito visível, né, em todos os debates. E aí eu queria fazer a pergunta específica sobre a participação da FETranscarga no Fórum de Desenvolvimento. O senhor já destacou, né, essa questão da mudança do nome da Câmara Setorial justamente para poder abrigar essa discussão sobre logística e infraestrutura, né, pautando melhor aí o tema. Mas qual a importância para a FETranscarga de participar do Fórum de Desenvolvimento da Alerj? Primeiro, a gente tem que, não precisa nem lembrar, nem reforçar, nem ratificar nada disso. A importância do parlamento estadual para a sociedade é fundamental. Tá? Nós temos 3 poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. Eu acho que o legislativo é o que faz o meio de campo. É ele que faz as leis pelas quais nós seremos julgados, além das leis federais, as leis estaduais, e é ele que também que controla e apoia ou cobra ou direciona o executivo. Né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu vejo o poder legislativo como o mais importante de todos. Né? Eu acho que a participação do Fórum de Desenvolvimento dentro da Alerj é fundamental para toda a sociedade, para toda a economia do Estado. Tá? E eu vejo, se não me engano, hoje nós temos 9 câmaras, não é isso? Acho que são 9, não sei se tem 9 câmaras. São 8 câmaras e um grupo de trabalho. Então, nós temos aí agronegócio, cultura, educação, né? Tem o nosso, que é infraestrutura e logística. Eu acho que é fundamental você ter ativo a Câmara. Se ela, às vezes, não atende plenamente tudo aquilo que a gente precisa, eu tenho certeza que, se ela não existisse, a gente estaria muito pior. Tá? A gente está aqui para isso, para poder contribuir. A sociedade tem um papel fundamental nisso, né? de estar junto dos seus parlamentares, que são eleitos, de cobrar deles, de prestigiá-los, de apoiá-los. É isso. Acho que o Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro é fundamental para a vida fluminense. Eu acho que o trabalho que você desenvolve é muito bem feito, tá? Respeitado por todos que participam das 9 câmaras aí e desse grupo de trabalho também, junto à Alerj. Presidente, muito obrigada por o senhor abrir um espacinho da agenda para compor essa agenda de futuro e também compartilhar os sonhos de desenvolvimento para os próximos 4 anos. Eu agradeço, Geisa. A pandemia antecipou algo que viria naturalmente, que é a gente falar assim por videoconferência. Ao mesmo tempo que é bom, porque facilita a vida da gente, né? Que a gente pode estar em mais lugares ao mesmo tempo, com deslocamentos menores, a gente também sente falta também do convívio pessoal. Né? Eu espero que a gente continue fazendo. Nós temos aqui na Federação, na NTC, hoje em dia a gente continua oferecendo a duplicidade, fazer presencial e virtual. Tá? Mas eu acho que o encontro pessoal é fundamental. Tá? E parabéns à Alerj, parabéns ao nosso presidente André Siciliano, tá? E a todos que trabalham com a sua equipe, a todos que estão construindo o Rio de Janeiro, que precisa de muito tijolo para ser levantado com segurança. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem, Geisa? Como vai? Prazer estar aqui com você. Nesse capítulo, normalmente a gente abre a nossa agenda para falar sobre o papel das instituições. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a atuação da Associação Comercial aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a associação aqui ela tem um papel importante. Eu acho que nesse momento ainda mais importante, porque ela tem feito um esforço muito grande
para fazer com que todas as entidades empresariais se conversem e organizem algumas agendas importantes em comum. Nós tivemos uma agenda na qual a Alerj, através do seu presidente, o deputado Siciliano, teve um papel importantíssimo, que foi o do Galeão. Hoje mesmo, no almoço lá na Federação das Indústrias com o governador Cláudio Castro, estamos falando sobre esse assunto. E que foi um assunto catalisador de colocar as entidades no mesmo rumo. Mas nós aqui, acho que a gente tem dois papéis fundamentais como entidade empresarial. O primeiro papel nosso é um papel de mediar entre o público e o privado. Não é uma coisa simples, mas eu acho que é um papel das entidades empresariais, porque muitas vezes, mais ainda num país feito o Brasil, onde você tem um Estado grande, forte, enfim, você precisa ter, muitas vezes, alguém que ajude a criar um certo equilíbrio entre demandas diferentes. Então, esse é um papel muito grande que a gente exerce aqui, seja para setores, seja para empresas. Normalmente, a gente trabalha mais com setores, mas depende muito da demanda. Aliás, o caso do Galeão foi um bom exemplo disso. Tá? Por outro lado, nós temos um segundo papel aqui, que é um papel de agentes do desenvolvimento, tá? De uma maneira assim, bem genérica. O que é isso? Nós não só ajudamos a entender oportunidades para empresas ou setores, mas também na busca de uma agenda que permita ao nosso Estado e à nossa cidade, à nossa capital, que ela possa traçar certos eixos de desenvolvimento. Então, para nós aqui, eu diria a você que tudo que passa por temas de segurança, infraestrutura, educação, saneamento, logística, são temas fundamentais que a gente tem tratado, tá? Porque são vários vetores em andamento aqui no nosso Estado, mas eles se cruzam como tema. Então, onde a gente puder colaborar nessa discussão, nós vamos colaborar, tá certo? E nós temos aqui na nossa associação 15 conselhos temáticos, tá? Economia, inovação, por aí vai, educação, mas na nossa cabeça hoje, além do problema de segurança, que nos parece muito importante, está andando, mas ele tem uma importância estratégica muito grande, eu diria que os outros problemas são fundamentalmente esses, quer dizer, tudo que tiver ligado à infraestrutura, seja lá o que for, e educação são temas na nossa cabeça prioritários. Nós entendemos aqui na área de infraestrutura o tema de saneamento como um tema importantíssimo e que merece uma atenção redobrada de todo mundo, porque a maior privatização de saneamento foi feita aqui no Rio, ela está caminhando muitíssimo bem, é um programa enorme de inclusão, mas é um programa que terá consequências benéficas enormes para o nosso lado, começando com a limpeza da Baía de Guanabara, que terá efeitos econômicos fenomenais. O senhor citou saneamento, a questão da segurança pública e infraestrutura. Nessa agenda de desenvolvimento, o que não pode ficar de fora do radar dos deputados estaduais nessa próxima legislatura? Olha, eu acho que esses temas são fundamentais. É claro que, se você pegar o tema de infraestrutura, eu diria a você que talvez a gente tenha alguns eixos que precisem ser muito bem cuidados. Tá? Um eixo importante é o eixo das ferrovias federais, das estradas federais aqui, rodoviárias. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro é o estado com o maior número de estradas federais no Brasil. O processo de privatização
ou de reprivatização dela já deu a largada, mas eu acho que, politicamente, é importantíssimo que essas privatizações caminhem ao longo do ano que vem. Também um outro tema fundamental a ser acompanhado, que é o tema da privatização do Santos Dumont e do Galeão. Eu mesmo formulei a pergunta para o governador Cláudio Castro, para um segundo mandato dele, ele deu uma resposta hiper positiva. É claro, o que nós queremos nesse momento é a recriação do grupo de trabalho com as 3 entidades, FEComércio, FEVJAN, Associação Comercial, mais a LERJ, mais o governo do Estado, mais a Prefeitura, e funcionou muitíssimo bem. Só que o objeto da licitação do Galeão mudou. Então, nós precisamos ajudar a remodelar isso. Eu digo isso porque entre os eixos de infraestrutura aqui, eu estou falando das estradas, eu acho que o Norte Fluminense é uma área VIP para a gente, onde a Sul é fundamental, tá? Eu acho que esse eixo que vai bater lá em cima em Três Rios, ele é importantíssimo. Todo o eixo da Dutra é fundamental. A limpeza da Baía de Guanabara, muito importante para nós. E o assunto do Galeão, na minha opinião, ele tem uma importância também estratégica muito importante. Não é só o problema de conexões que a gente precisa aqui e de ajeitar, coordenar tráfego aéreo entre Santos Dumont e Galeão. Um problema muito maior, porque o Galeão hoje se tornou uma gigantesca operação de logística para o país, não é só para o Rio. Então, o Galeão precisa ser muito bem cuidado. Eu acho que a ALERJ tem um papel político importantíssimo, como, aliás, já demonstrado pelo próprio presidente siciliano, desde o meio do ano passado, ele teve um papel fundamental nessa reorganização da privatização do Galeão, e o nosso objetivo é que ela ocorra até o último trimestre do ano que vem. Esse é o foco. E qual a expectativa da Associação Comercial de participar ativamente desse desenho, né, e da ação para que essa agenda de momento avance? Enorme. Gente, nós temos ideias claras, eu acho que são ideias bem alinhadas com coisas que vocês têm na cabeça, tá? Uma coisa que nos preocupa muito, que nós achamos aqui, temos já até uma interpretação jurídica sobre isso, é que nós temos aqui no Galeão a maior operadora de aeroportos do mundo. A Changi não somente é a maior operadora de aeroportos do mundo, mas ela representa um consórcio chamado dinheiro chinês fora da China, poderoso, baseado em Singapura. Então, no mundo ideal para nós, seria criar condições para que a Changi pudesse participar da segunda etapa de licitação, porque o objeto mudou. Porque na medida em que você tem 2 aeroportos, mudou o objeto, tá certo? E, de alguma maneira, capturar esse tipo de investimento para outros investimentos de infraestrutura aqui no nosso estado. Eu queria acrescentar, como você sabe, eu uso 2 chapéus de associações, eu queria acrescentar, como presidente da Associação de Rádio e Televisão do Estado do Rio de Janeiro, mais uma demanda fundamental, tá? Que é o seguinte, e eu acho que a LERJ nisso é a entidade perfeita para ajudar nisso, tá? Porque ela tem uma capilaridade inacreditável. Nós precisamos trabalhar para terminar com urgência, até o início do ano que vem, nós vimos até marcar uma data sobre isso, passar a legislação do 5G em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, porque o 5G vai aportar um diferencial, não só de telecomunicações, mas como instrumento de produtividade fenomenal para o nosso estado. E é uma daquelas situações que quem largar na frente tem uma vantagem comparativa. Então, eu falo isso não só como presidente da Associação de Rádio e Televisão do estado do Rio de Janeiro, mas também como presidente da Associação Comercial, uma demanda fundamental na área de infraestrutura. Um outro setor que eu queria falar, na hora que eu estou falando a Sul, tá? Eu queria falar um ponto específico, evidentemente, sobre 2 setores na área de infraestrutura. Tá?
O primeiro, evidentemente, que é petróleo e gás. Tá? Eu não vou nem discutir aqui petróleo e gás, vocês sabem tudo. Tá? Mas eu quero discutir uma questão do petróleo e gás, que eu acho que tem muito a ver com o Açu e com a nossa Mata Atlântica. A palavra de ordem, a partir do ano que vem, mais ainda, função de guerra e outras coisas, será a descarbonização da nossa economia. Na nossa opinião, poucos lugares no mundo têm a possibilidade de ter um papel de liderança nesse assunto, tá? Como o Estado do Rio de Janeiro e a própria cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o Porto do Açu é um grande exemplo da maneira como estão operando o assunto. Tá? Mas, a partir do ano que vem, é fundamental. Inclusive, provavelmente, o BNDES deve ser o organismo público mais avançado do mundo nessa discussão. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, isso passa por uma discussão que a Alerj terá um papel importante do ponto de vista político, que é o seguinte: eu tenho ouvido aqui reclamações de uma certa lerdeza no processo de licitação do pré-sal, no momento. Não só lerdeza no processo, como também entre a licitação e a conclusão contratual também muito demorado. Eu acho que tem uma discussão aí, que vocês podem fazer, enorme e rápida, sobre com que velocidade nós queremos imprimir para licitar, se não o resto do pré-sal, boa parte dele, não é daqui para 2050. 2050 é capaz do petróleo ter morrido como valor, mas talvez para 2040. Eu acho que essa é uma discussão que não está clara para ninguém ainda, ou se está clara para alguns, ela não está clara para a maioria das pessoas, mas ela é uma discussão estrategicamente fundamental para o nosso Estado e para o nosso país. Eu acho que ela merece ser cuidada muito bem por todos os entes que têm algum protagonismo político, e vocês aí, mais ainda com você, têm um papel político e uma dinâmica da discussão muito importante. E, evidentemente, que eu acho que tem uma outra situação que eu e o presidente Siciliano já discutimos, que é o destino do nosso gás, tá certo? Que pegaram aí uma anaca do nosso gás e estão levando lá para cima. Não dá. Nosso gás é para cá. Então, eu acho que são coisas importantes, mas eu acho essa discussão do pré-sal, o chamado pré-sal azul, importantíssima e pouco clara para a cabeça das pessoas. Acho que a Alerj tem um papel educacional com a próxima geração que vem aí de deputados e um papel educativo para a sociedade como um todo nesse sentido. E na área de infraestrutura, esse outro tema que também é muito importante para a gente é o tema de mobilidade urbana. Nós achamos que a situação aqui, principalmente do Grande Rio, ela é caótica. Tá? Ela não é culpa de quem está hoje aqui, ou na Alerj, ou no governo, ou na prefeitura. Isso é uma situação que vem se arrastando há anos. Mas a gente precisa ter um olhar sobre ela, porque não adianta a gente ter uma força de trabalho educada, produtiva, seja lá o que for, se ela não consegue se deslocar para o trabalho, porque não vamos nos enganar, que o trabalho presencial ele serve para uma parcela da população, mas ele não serve para o grosso da população que precisa ter um trabalho presencial, tá certo? Então, a situação da mobilidade urbana na área do Grande Rio, como um todo, isso é o Rio de Janeiro, mas são 11 municípios da Baixada, não é isso? É muito ruim. Nós precisamos fazer uma mobilização e nós até temos discutido pontualmente algumas propostas que nos parecem possíveis, tá certo? Mas precisa ter mobilização política para fazer isso, inclusive na área federal. Por exemplo, a discussão de tarifas, no caso principal é de ônibus, mas eu acho que ela é mais ampla. Ela precisa ter uma discussão mais ampla do que o aumento em si da tarifa de ônibus, tá certo? O aumento ou não da tarifa de ônibus, porque
é preciso discutir para que está sendo dado esse aumento. Tá? Então, por exemplo, hoje, na nossa opinião aqui, essa tarifa de ônibus deveria ser planejada como uma situação de longo prazo, onde a gente possa incluir no meio uma agenda ESG. Uma agenda ESG que pode passar por motoristas cadeirantes, uma agenda ESG que pode passar por uma pegada de carbono em torno da nossa frota de ônibus aqui no estado do Rio de Janeiro, uma eventual mexida na frota a longo prazo para um combustível mais limpo. Eu acho que essa é uma discussão que ela precisa ser entendida melhor. Que modais nós queremos priorizar e como vamos priorizar? Por exemplo, eu considero aqui que, a partir da solução da estação da Gávea, você tem várias situações interessantes do metrô, inclusive a linha 3, que vai até lá São Gonçalo, tá certo? Aquela é crítica. Não vamos nos enganar que a ponte Rio-Niterói resolveu o problema de transporte entre aquela região do Grande Rio e a cidade do Rio de Janeiro, que não é isso, tá? Então, nós precisamos focar e termos uma estratégia comum, que englobe essa situação, possa ser debatida. Eu acho que, inclusive, também vocês aí deviam adequar um fórum, uma discussão, que a gente possa gastar tempo em torno desse assunto e criar propostas. E aí, falando especificamente da participação no Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa, a Associação Comercial foi uma das instituições fundadoras do Fórum há 19 anos e vem participando desde então das discussões e debates. Qual a importância, na sua opinião, de ter assento aqui no Fórum de Desenvolvimento e poder debater junto com as demais 68 instituições, além da LERJ? Isso é fundamental, porque esses fóruns, eles têm um papel, nem sempre eles conseguem até encaminhar soluções, porque tem muita discussão às vezes. Mas eles têm um papel, na minha opinião, fundamental, que é um papel educativo e de ajudar a alinhar a agenda. Tá? Então, se a gente conseguir alinhar uma agenda que seja relativamente comum às principais entidades empresariais, à LERJ, ao governo do Estado, à Prefeitura do Rio, outras prefeituras que pontualmente sejam protagonistas aqui e ali, eu acho que isso ajuda muito. Como vocês têm uma capilaridade que ninguém tem, isso também ajuda uma barbaridade, porque muitas vezes a gente aqui não enxerga assuntos, sei lá, do norte fluminense, no interior do norte fluminense, um exemplo até que o nosso presidente siciliano gosta de dar, que eu acho que é Itaperuna, tem um problema lá de luz. Estou certo ou errado? É Itaperuna? Sim, então, sim. O que adianta a gente ficar discutindo no norte fluminense se não tem luz lá, não acende a luz? Não adianta, tá certo? Então, eu acho que vocês aí têm um papel importantíssimo para criar um mapa do Estado, do desenvolvimento do Estado, importante. E o governador Cláudio Castro criou, através do secretário Vinícius Fará, um programa de desenvolvimento para os próximos 10 anos, tá certo? Eu acho que isso aí é um começo. Mas eu acho que vocês precisam pegar esse programa e colar um outro de vocês e cruzar, eventualmente, isso com o apoio das instituições. Por exemplo, a Associação Comercial, até estou trabalhando nisso, nós aqui temos uma base de trabalho acadêmica pobre, no momento. Mas é uma ambição que eu tenho, espero o ano que vem ter uma base acadêmica para poder ajudar no debate mais parruda. Mas a Firjan tem um instituto poderoso, muito bom, que olha o desenvolvimento do nosso Estado de uma maneira ampla, e a FEComércio começou nos últimos 3 anos também, começou a criar um instituto dela, começou a ter alguma base de dados por ali. Então, acho que vocês têm aí um trabalho importante, Guiz, de não é só mapear pelo lado de vocês, mas de ajudar a fazer um encontro de todas essas ideias, que talvez o fórum seja o ambiente adequado. E nós queremos participar.
Obrigada, presidente, por ter aberto um espaço na sua agenda para trazer também a contribuição da Associação Comercial nessa agenda de futuro para os próximos 4 anos. Eu é que agradeço e dou parabéns aí a você pelo trabalho que você realiza aí. A gente acompanha de perto e vocês são um dos bons eixos que a gente tem aqui no estado do Rio, pensando no estado do Rio de Janeiro, que é o mais importante, tá certo? Muitas vezes existem questões que a gente não enxerga e que vocês por aí estão enxergando, e eu acho isso aí muito importante. Queria dar parabéns aí pelo trabalho. O terceiro maior estado com indústrias e profissionais do setor de química é o Rio de Janeiro. Nessa edição do Agenda de Futuro 2023, o presidente do Conselho de Química do Estado do Rio, Rafael Almada, fala sobre os nossos potenciais e afirma que para os próximos 4 anos precisa estar na agenda de governo a melhoria das infraestruturas para a atração de novas indústrias e investimentos. Lembrando que a indústria química é a base para outras indústrias, como por exemplo a farmacêutica e a de alimentos. Prazer estar aqui com vocês. O Conselho Regional de Química, ele trabalha diretamente na fiscalização das atividades químicas no estado do Rio de Janeiro e no registro de profissionais de indústrias, empresas, indústrias e profissionais da química. A gente hoje no estado do Rio de Janeiro, a gente é o terceiro estado em maior número de indústrias químicas, em profissionais da química. A gente só perde para São Paulo e Minas Gerais. A indústria química, principalmente a indústria petroquímica, ela é muito forte no estado do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente conta com 27 mil profissionais ativos da área da química que atuam na engenharia química, na química industrial, na parte de pesquisa, nos laboratórios de pesquisa na área da química. E o Conselho ele faz toda a fiscalização e registro dessas atividades aqui no estado. A área da química, ela potencialmente... ela tem uma representatividade muito grande, porque a indústria, eu digo que a química é a indústria base para as demais químicas, não dá para pensar em uma indústria alimentícia sem pensar em uma indústria química que forneça matéria-prima, não dá para pensar na indústria farmacêutica se não pensar na indústria química que produz os princípios ativos dos medicamentos. Então, são diversas áreas do conhecimento que vão demandar, nessas indústrias que atuam em diferentes segmentos, que vai demandar de uma indústria química. Então, eu digo que a indústria química é a grande indústria-mãe de todas as outras indústrias. E aí, pensando nessa perspectiva, qual é a agenda de desenvolvimento para os próximos 4 anos que traga a evidência, e principalmente a ação dessa indústria, a contribuição dela para o estado do Rio de Janeiro? Uma coisa interessante de destacar, o estado do Rio de Janeiro ele tem um diferencial muito grande, que é a formação da área da química. Como a indústria de petróleo ela é muito forte, a petroquímica, a exploração de petróleo, a refinaria, a gente tem muitas instituições de ensino, sejam públicas e privadas, que formam o profissional da química. Então, formação a gente tem, desde as universidades estaduais, federais, institutos federais, todos têm alguma formação na área da química. Outra é a indústria em si, que potencializa muito na indústria petroquímica, mas a gente tem outras indústrias localizadas na Baixada Fluminense, na região sul-fluminense, que trabalham com áreas do conhecimento que vão demandar algum produto ou atividade da área da química. Então, só que a gente, nos últimos anos, tem perdido algumas indústrias para outros estados, seja numa questão relacionada diretamente com a questão fiscal, incentivos para essa indústria estar no nosso estado, seja também pelo mercado, porque a gente sofreu vários impactos, inclusive da pandemia, que impactou na geração e desenvolvimento dessas indústrias. E não dá para não deixar de citar a questão de infraestrutura. O estado do Rio de Janeiro ele precisa melhorar sua infraestrutura, seja de estradas, de redução de tempo entre as cidades, de interligações melhor da região norte-noroeste, da região central, serrana, e da região sul-fluminense, da Baixada Litorânea. A gente precisa pensar essa infraestrutura, e eu acho que o Legislativo ele tem um papel essencial de pensar a redução desses custos para que a gente traga novas indústrias. Então, recentemente, a gente perdeu em torno de 20% dessas indústrias que atuavam no estado do Rio de Janeiro para os nossos estados que são fronteiras com o estado do Rio de Janeiro.
Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento do Estado pensando numa indústria química. A Alemanha ela é um Estado, né, um país que gerou uma perspectiva de economia baseada na indústria química. Quais são as principais indústrias da Alemanha? É uma indústria química. O Estado do Rio de Janeiro, o próprio Brasil, precisa entender a importância dessa indústria química e colocar ela como prioritária a produção da indústria química para o desenvolvimento do Estado. Pensar que a gente, por exemplo, já produziu o insumo farmacêutico ativo, que foi tão necessário para a produção da vacina, né, para a Covid, da pandemia que a gente passou, e a gente já produziu no Brasil esse insumo farmacêutico ativo, e paramos de produzir. Ácido sulfúrico não se produz mais no país. Então, não tem como não pensar desenvolvimento se não pensar nessa indústria química. E o Estado do Rio de Janeiro tem feito, no âmbito da Assembleia Legislativa, projetos de lei de incentivo à indústria química. A gente teve a discussão da indústria de vidro, da indústria de plástico, da própria indústria química, a criação do Plano Estadual de Fertilizantes. Isso são ações que atrelam o conhecimento da química, a produção na área da química, para o desenvolvimento do nosso Estado. E isso precisa cada vez mais ser fortalecido. A gente não pode mais perder indústrias das diversas áreas de produção, da geração de conhecimento na área da química para os outros estados. E a gente só pensa se a Assembleia Legislativa, se o governo estadual focar como uma indústria que é diretamente ligada com o fortalecimento da economia. E como o CRQ pode contribuir no desenho e no desenvolvimento dessa agenda de futuro? Então, a gente tem, primeiro, garantido que a gente tenha um fortalecimento da fiscalização dessas indústrias, porque não dá para a gente também gerar processos ou produtos que eles não sejam sustentáveis, que eles não tenham impacto no meio ambiente. O Estado do Rio de Janeiro já sofreu muito com o impacto no meio ambiente, com a geração errada de processos e produtos que geraram a poluição que a gente tem em algumas regiões do Estado, que desmatou regiões do Estado. Então, a gente precisa ter uma fiscalização eficiente. Então, o CRQ, hoje, ele conta com o número de fiscais que desenvolvem no Estado diariamente fiscalização, garantindo que aquelas indústrias, né, que trabalham na área da química possam ser fiscalizadas. E isso melhora potencialmente para o Estado. Segundo, é o registro dos profissionais. Não dá para a gente não empregar esses profissionais que têm um conhecimento específico para uma área de atuação, que ele não seja incorporado dentro desse processo de produção. Então, o CRQ ele atua muito nessa frente e garantir que a gente tenha profissionais qualificados, dialogando com as instituições de ensino, dialogando com as associações, né, a Sociedade Brasileira de Química, a Associação Brasileira de Engenharia Química, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ou seja, são associações que a gente dialoga quais são as demandas do mercado, gerando soluções para que esses profissionais e essas indústrias possam ser potencializados. E o CRQ ele faz isso, porque a nossa principal missão é proteger a sociedade. Mas a gente não protege a sociedade se a gente não estiver efetivamente garantindo que aquela indústria e aquele profissional, né, éticos, competentes, estejam atuando no nosso Estado. Para o CRQ de fazer parte do Fórum de Desenvolvimento aqui no Legislativo Fluminense? Eu sempre reforço muito a questão do fórum, que eu acho que ele tem dois papéis principais. Um papel direto, que é a geração de projetos de lei que viram lei e viram políticas estaduais. A gente tem exemplos importantíssimos aí, como eu citei, das indústrias que foram incentivadas, incentiva essas indústrias. A questão da discussão do gás natural dentro do Estado do Rio de Janeiro, a própria discussão da qualidade da água. O CRQ atuou muito nessa questão quando a geosmina foi um grande problema ambiental que a gente viveu na água de abastecimento. Então, o CRQ teve presente fazendo essa fiscalização. Então, tem essas ações que muitas delas se discute no fórum, gera uma política de Estado e que a gente consegue fortalecer no âmbito dos nossos municípios aqui no Estado do Rio de Janeiro. Segundo, é aquilo que a gente não consegue visualizar, que é essa aproximação. Hoje a gente dialoga com outras instituições, a própria Rio Indústria, que também faz parte do fórum. A gente tem criado soluções e demandas para que a gente possa fortalecer essa área da química e, por cadeia lógica, a gente também fortaleça as outras áreas, as cadeias produtivas que dependem
dessa indústria-mãe que eu digo que é a indústria química. Então, assim, é um papel essencial, os deputados os deputados estaduais precisam ter essa clareza de como o Estado do Rio de Janeiro ganha, se entende a indústria química, e essa integração entre a academia e setor produtivo, porque não adianta ele ter uma indústria química se a gente não tiver instituições de ensino formando profissionais para atender essa demanda, senão a gente vai continuar contratando de São Paulo, de Minas Gerais. Então, a gente precisa gerar esse profissional qualificado também no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que o Fórum promove isso. Por isso que é um grande prazer a gente fazer parte. O Conselho Regional de Química fica muito feliz, a gente participa de todas as câmaras setoriais e faz essa relação entre as áreas do conhecimento e o fortalecimento da indústria química. Rafael, muito obrigado por ter participado e aceitado o convite de compor aqui a nossa agenda de futuro. E para você que está acompanhando a gente nessa jornada, não perca o próximo episódio. Até lá!